Tempos sombrios esses de pandemia, todos assustados, comportamentos mudados. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é uma visão, talvez, um pouco a visão de quem, como você diz, ficou tantos anos na pesquisa clínica, como é meu caso. Uma das coisas que essa pandemia provocou foi uma colaboração sem precedentes na ciência de todo mundo, de todos os campos. Em menos de 48 horas tinha sido identificado o vírus, em menos de um mês o genoma do vírus foi identificado, e nós estamos assistindo, e de uma maneira geral o público está sendo bombardeado de informações científicas novas a cada dia, que são publicadas de modo colaborativo entre todos os cientistas e todas as instituições científicas. Isso é uma colaboração sem precedentes, mas marque atenção, também sem revisão. Normalmente, o conhecimento científico, uma vez obtido num lugar, ele é submetido a escrutínio e a revisão pelos pares antes de ser publicado. E esse conhecimento adquirido é considerado conhecimento quando finalmente ele é publicado. O que está acontecendo agora é que nós temos inúmeras publicações sem revisões, de pesquisas que são bem conduzidas e de pesquisas que são mal conduzidas, de conclusões que são assertivas e de conclusões que são, depois de uma primeira olhada, mal deduzidas. E esse enorme maremoto de dados e de pesquisas tem extrapolado para o mundo leigo. E, de repente, nós vemos políticos discutindo, artistas de televisão discutindo o tratamento. Como se eles estivessem discutindo o jogo de futebol, quer dizer, um público que não está acostumado com as lides, as idas e vindas da ciência, tendo que lidar com esse mar de informações. Só para te dar um exemplo da polêmica da cloroquina, que virou hit político no Brasil, né? Hoje o governo da Suécia aboliu o uso de cloroquina no tratamento do Covid, porque chegou à conclusão que os efeitos colaterais eram maiores do que os possíveis eventos benéficos. Um estudo hoje no Brasil, com 83 pacientes, levado a efeito pela Secretaria de Saúde do Amazonas com cloroquina, foi interrompido pela mesma razão. Falta de efeito benéfico visível e aumento de efeitos colaterais. Para te dar uma ideia, né, de como, além de ter que enfrentar a pandemia, nós estamos inundados, né, de conhecimentos que normalmente chegavam ao público de uma maneira depurada, depois da revisão, e agora estamos chegando sem uma barreira crítica e, por isso, criando essa polêmica toda, e eu posso dizer, até certo ponto, gerando angústia nas pessoas, que às vezes saem correndo atrás de uma droga que, na verdade, vai se mostrar que não é efetiva de fato. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que essa pandemia tem uma característica única, que é o fato de que ela poupa as crianças, mas ela pune severamente os velhos. Ao contrário de outras pandemias, outras doenças infecciosas virais, onde os extremos de idade eram os vulneráveis. Eram vulneráveis as crianças pequenas e os idosos. Agora, apenas os idosos estão sendo vulneráveis. E nós não sabemos por que as crianças são protegidas. Não tenho ideia ainda muito clara de por que isso pode estar acontecendo. Bom, entre
os grupos de risco estão as pessoas com doença cardiovascular, estão as pessoas com diabetes e estão as pessoas que sofrem de obesidade. E, nesse caso, na obesidade, inclusive abarcando as pessoas jovens quando elas são morbidamente obesos, quando elas têm uma obesidade severa. Em relação ao diabetes, eu posso dizer que a pandemia afeta o diabetes de 3 modos. Porque os diabéticos são mais suscetíveis a desenvolver complicações. 2, porque os diabéticos são um grupo heterogêneo de pessoas e os diabéticos que têm complicações já decorrentes do diabetes são pessoas mais suscetíveis a desenvolver doença severa. E porque a presença de Covid, como qualquer outra infecção, ela por si só é capaz de levar o diabetes ao descontrole. Então, nós temos 2 problemas. É o paciente diabético que está bem, né? Como é que a pandemia afeta ele, e o paciente diabético que adquire a doença, como a doença interfere no diabetes dele. No primeiro aspecto, nós podemos dizer que um diabético bem controlado, com a glicemia dentro do alvo terapêutico para ele, ele não tem um risco aumentado em relação a quem não tem diabetes, para além da idade que ele tem. Lembrar que diabetes tipo 2, pelo menos, é uma doença que atinge a população de faixa etária maior. Então, um diabético bem controlado de 65 anos tem o risco de desenvolver uma doença severa de alguém com 65 anos. E se ele tiver hipertensão, e a gente tem que lembrar que 87% dos pacientes com diabetes tipo 2 têm hipertensão, ele tem também o risco relacionado à hipertensão que ele carrega. E outra coisa são os dilemas que implicam no tratamento do diabetes de alguém que está acometido dessa infecção que é o Covid. Então, aí nós temos que levar em conta que existem algumas medicações para o diabetes que não devem ser usadas em situações agudas, como os inibidores da SGLT2. É preferível usar insulina, mesmo que seja por um período curto, para controlar o diabetes. Nós temos o fato de que a própria infecção pode diminuir a função renal, o que vai necessitar que a medicação desse diabético seja diminuída, porque algumas das medicações do diabetes não podem ser utilizadas na vigência de doença renal, outras necessitam ter a dose corrigida. Então, nós temos a situação do impacto da doença sobre o diabetes e temos também a necessidade de que, numa época de pandemia, os diabéticos se cuidem muito para que eles não se descontrolem, porque a hiperglicemia é um fator que diminui a capacidade de resposta imunológica, não só em relação ao Covid-19, mas em relação a outras infecções também. Ou seja, quando o diabético está mal controlado, a capacidade do organismo se defender de um agente infeccioso diminui. Em relação à obesidade, por que a obesidade é um fator de risco? Porque existe uma importante interação entre obesidade, a partir de um certo grau de obesidade, e a capacidade de resposta imunológica. Porque obeso, por definição, é um indivíduo que expandiu o seu tecido adiposo. O tecido adiposo dele cresceu. É por isso que ele é obeso. Ele tem mais gordura no corpo, tem mais tecido adiposo no corpo. Para o tecido adiposo se expandir, os vasos que nutrem o tecido adiposo também precisam se expandir. E quem permite que esses vasos cresçam, são substâncias químicas secretadas por glóbulos brancos, que vão lá no tecido adiposo, produzem essas substâncias, fazem com que os vasos sanguíneos cresçam, e isso permite que o tecido adiposo cresça. Ou seja,
uma pessoa que tem uma obesidade a partir de uma certa magnitude tem um estoque aumentado de glóbulos brancos do tecido adiposo. Esses glóbulos brancos provocam uma reação inflamatória exacerbada. E a resposta inflamatória exagerada tem um papel na resposta inflamatória no pulmão também. Então, isso se acredita ser o mecanismo pelo qual pessoas com obesidade, mesmo jovens, também tenham um fator de risco adicional em relação à severidade da doença. O que eu digo para vocês é que, nessa época, nesses tempos sombrios de pandemia, as pessoas leigas devem deixar a decisão terapêutica na mão dos médicos que elas têm confiança. Eles não podem ligar a televisão, isso não é novela, isso não é BBB, isso não é jogo de futebol, né? A resposta terapêutica tem que ser tomada pela quem tem a responsabilidade do tratamento. Não se pode ter uma torcida contra ou a favor cloroquina, ou daqui a pouco contra ou a favor flavipipir, ou remdesivir, ou seja, aquelas inúmeros remédios que estão em teste. Façam a parte de vocês, fiquem em casa, lavem as mãos, mantenham o distanciamento social e deixem os médicos tomarem a decisão a respeito do tratamento. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu tenho uma pergunta, eu gostaria de fazer para o Dr. Fred ainda, com relação aos hipertensos e a essa questão dos receptores. Tem também tido muita polêmica com relação a isso, tanto os hipertensos, o senhor citou bem os diabéticos, e tem sido de praxe, quando o paciente chega no hospital para internação, tentar migrar os remédios antihipertensivos. Mas também só para pontuar que existe um debate em relação a isso e uma dificuldade também de interpretação. Posso responder? Por favor. Obrigado, doutora Anísio, obrigado, doutor Fred. Acho que a gente pode começar as perguntas, então. Acho que essa é uma pergunta interessante, né? Acho que se o senhor quiser começar por essa pergunta. Fazendo essa pergunta, porque tem remédios usados para hipertensão que utilizam uma proteína do corpo, que também é a proteína que o vírus utiliza para penetrar no organismo. Então, remédios que poderiam eventualmente aumentar essa proteína, em termos teóricos, poderiam aumentar a facilidade do vírus penetrar. E houve uma polêmica de que se via suspender essa classe de remédios. Mas a observação é que isso não faz diferença, não se deve, por causa do Covid, suspender nem inibidores da ECA e nem os BRAS, que são as duas categorias de remédio que utilizariam essa via que influenciariam essa via de sinalização. A posição atual é que se verificou esse assunto estudado e não existe vantagem em modificar a terapia antihipertensiva do paciente, isso pode até ser pior.